assunto de hoje é o setor de carnes e quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o nosso diretor de conteúdo, o Giovanni Ferreira. Giovanni, qual que é o grande destaque do AgroExport dessa semana? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham. Boa tarde para algumas pessoas que já almoçaram. Nós não almoçamos ainda, por isso bom dia. A gente vai falar hoje do complexo, vamos chamar de complexo carne, as principais proteínas que a gente exporta do setor de carnes, bovinos, suínos e aves. Vocês viram, devem estar vendo no noticiário, o lockdown na China, em Xangai, em algumas regiões da China, e com isso está dificultando novos embarques de carne para a China. E a China, por que ela é importante nesse processo? É a principal compradora da proteína animal brasileira, principalmente boi e suíno. Não só essa questão do lockdown, como está dificultando, os protocolos são mais rígidos para a exportação do Brasil ou de outros países, ou para a importação da China de proteína animal, mas também tem uma outra situação. A China está desabilitando ou suspendendo temporariamente as compras de alguns frigoríficos brasileiros. O que isso nos leva a crer? Uma estratégia comercial. A China precisa renegociar contratos. E por outro lado, mas como que ela consegue fazer isso? Ficar sem comprar, lockdown, desabilitando frigoríficos ou suspendendo a compra de frigoríficos? A China está abastecida. Vamos lembrar que no ano passado, a China foi responsável por 55% das compras de carne bovina do Brasil, exportadas pelo Brasil, e de 64% de todo o suíno, 62% de toda a carne suína exportada para o Brasil teve como destino a China. Mas vamos dar uma olhada nos números desse ano, só para a gente entender como que se comporta esse mercado, com destaque aqui para o boi, por conta dessas situações que a gente acabou de colocar. Nós estamos vendo aqui 20 dias de embarque em maio. Na última coluna, a gente tem um recorte ali dos últimos 4 anos, mais o acumulado de 2022, acumulado com abril, tá? Certo. Nós estamos falando de 20 dias de embarque, restando outros 10 dias de embarque de abril. Então a gente está no número recorde aí para o mês, para o período, tá, de embarques de carne bovina pelo Brasil, com destaque de novo para a China. Mas qual que é a participação da China nessas 560 mil toneladas que a gente está vendo ali na última coluna aqui à direita, tá, azul, 560 mil toneladas embarcadas nos primeiros 20 dias de abril, acumulado até os primeiros 20 dias de abril. Qual que foi a participação da China? A China, desse volume, a China levou 55% dessas 560 mil toneladas. Mais da metade. Exatamente, mais da metade é a China. Mas olha que interessante, Priscila, que nos acompanha. No ano passado, a participação da China para o período foi maior, foi de 64% de toda a carne bovina que o Brasil vendeu. Por outro lado, o Brasil aumentou os embarques totais, aqui é notícia boa, tá? Sim. A China reduz a participação percentual nos embarques, nas vendas pelo Brasil, na exportação de carne bovina pelo Brasil, mas aumenta em volume, porque o volume global aumenta. Então a China no ano passado, com 55% de participação no período janeiro a março, levou 258 mil toneladas. Perdão, esse ano, 258 mil toneladas, que equivale a 55%. No ano passado, os 64% representou 221 mil toneladas. Ou seja, a China está comprando mais, diminui a participação. E aqui a notícia boa, o Brasil está conseguindo diversificar mais essa destinação, esse destino da carne bovina brasileira. E eu trouxe alguns países, a China compra 50%, 60%, mas quem são os outros países? Nesse primeiro período aqui que a gente está analisando de 2022, acumulado de janeiro até março, tá? A China respondeu por 269 mil. Quem são os outros compradores? Estados Unidos, Egito, Filipinas, Chile e Israel, tá? Estamos falando de 5 aqui. No ano passado mudou esse ranking, a China liderando, é óbvio, né? Chile, Estados Unidos, Egito, Filipinas e Emirados Árabes. Percebam que nessa mudança aqui de posição, nesse ranking, o único que muda é Israel e Emirados Árabes. Em 2022, a gente teve agora Israel subindo no ranking, tá? Israel era o 9º na importação de carne bovina brasileira, hoje é o 6º, tá? No ano passado de 9º para 6º, e o Emirados Árabes, que no ano passado era o 6º, hoje é o 10º país em compra de carne bovina brasileira. De novo, mas por que está acontecendo isso? Porque
eu chamo de embargo comercial não sanitário, por conta do lockdown, por conta de desabilitação de frigoríficos ou suspensão de a China está abastecida e quer negociar. E é isso que está acontecendo. Isso acontece, gente, não só com a proteína animal, mas proteína vegetal também. Nós já vimos muito isso acontecer no caso da soja. A soja é o maior comprador, o Brasil é o maior exportador e o maior importador da soja brasileira é a China. Perfeito. Vamos olhar agora o suíno. Vamos lá. Lembrando que o suíno aqui no acumulado a gente está recuando na semana passada ou na semana retrasada. A gente já falou esse mês aqui no AgroExport que as exportações de carne suína esse ano devem recuar em relação ao ano passado. Ano passado a gente fez 1 milhão de toneladas, um recorde absoluto. Esse ano a gente está lutando aqui, trabalhando para atingir a marca de 2020, quando a gente fez 920 mil toneladas de carne suína enviadas para o exterior. E aqui a China novamente. Eu falei no começo do bloco que a China respondeu no ano passado por 64% de toda a carne suína embarcada pelo Brasil, ou seja, de 1 milhão de toneladas, a China levou 640 mil toneladas de carne suína. E para finalizar, no complexo carne aqui, eu vou pedir para colocar o frango. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer que a soja é o grande ativo do agronegócio brasileiro, mas a carne de frango é o grande ativo da proteína animal quando a gente fala de exportações. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e a gente está fazendo aí no acumulado até os primeiros 20 dias de abril, janeiro, até 20 dias de embarque de abril, 1 milhão e 300 mil toneladas. A gente deve estabelecer um novo recorde, chegar muito próximo das 4,2 milhões de toneladas embarcadas no ano passado, sim. Não é, o mercado não está andando de lado, ele está crescendo, mas de uma maneira muito orgânica. Tá? A gente olha a inflação no mundo inteiro, as crises econômicas provocadas não só por conta do conflito bélico, mas por uma série de outros fatores. E a proteína animal, quando a gente fala de carne de frango, ela acaba substituindo tanto o bovino, né, que é uma carne, uma proteína mais cara, como o suíno. Então a gente há um crescimento orgânico todo ano. A carne de frango cresce por motivos óbvios quando a gente tem uma inflação aí acelerada nos 4 cantos do mundo. É mais fácil de colocar na mesa, né? Exato. Tá certo, Giovani. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Até semana que vem. Obrigado, Priscila, a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e até semana que vem.